Glória a Deus. O texto diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, Pai, no nome de Jesus. Pai, essa é uma palavra simples, uma palavra curta, mas eu tenho certeza que ela não voltará vazia, ó Deus, sem cumprir o fim para qual ela será designada nessa noite. Pai, eu quero orar pelos teus filhos, para que a liberdade da tua palavra se estabeleça no nosso coração, se estabeleça sobre a tua igreja, Pai, e que possamos viver, ó Deus, para a tua glória, um novo tempo, um novo ciclo, Pai, com uma nova disposição mental, com o coração transformado, para receber tudo aquilo que tu tens para nós. Pai, queremos desfrutar da liberdade que tu conquistaste por nós. Queremos viver o melhor do Senhor nos nossos dias. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Sentem-se. Amém. O primeiro aspecto que eu quero falar sobre essa palavra é a permanência na palavra. Jesus diz assim: se vocês permanecerem na minha, o quê? Palavra. Parece uma declaração simples, parece uma declaração simplória, mas o permanecer na palavra de Jesus é um desafio que para nós torna-se diário. Por que isso? Porque nós recebemos inúmeras palavras, não é verdade? Palavras de pessoas. Você liga a TV e palavras estão sendo faladas ali. Você liga o seu rádio, tem palavras sendo faladas ali. Palavras que às vezes produzem vida, palavras que às vezes produzem maldição, palavras que às vezes produzem liberdade, palavras que às vezes te levam a um sentimento de resignação, um sentimento que te faz olhar às vezes para a tua vida e até mesmo desistir de algumas questões. Mas Jesus não disse para aquelas pessoas assim: creiam em alguma palavra, permaneçam em alguma palavra. Ele disse para aquelas pessoas: se vocês permanecerem na minha palavra. Olhe para esse crente e diga: você tem tido essa disposição de permanecer na palavra de Cristo? Palavra de Cristo. Sabe, queridos, deve acontecer com você assim como acontece comigo. Que o fato de eu ser um pastor não me isenta de pessoas a todo momento quererem trazer uma palavra, tentar trazer um direcionamento para a minha vida. E às vezes um direcionamento diferente daquilo que Deus programou. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque às vezes existem pessoas que elas ficam tentando trazer um direcionamento para a nossa vida. Elas acabam querendo se tornar reguladoras da nossa vida num contexto geral. Elas sempre têm um bom conselho, elas sempre têm uma boa palavra, elas sempre têm um direcionamento melhor. Se você fala que está decidido fazer algo, eles dizem assim: não, era melhor você fazer isso.
Você fala, eu quero começar um empreendimento assim. Alguém se levanta, não faz isso. Faz aquilo outro. Porque eu já tentei fazer isso e não deu certo. Sabe, nós somos todos os dias bombardeados com uma série de visões que às vezes nos causam insegurança, causam instabilidade em nós, tentam produzir um sentimento de crescimento, mas que na verdade produzem um sentimento de dúvida. Parece que nós estamos em cima do muro, diante de milhares de decisões a serem tomadas, mas sem nenhuma direção, porque todas as direções apontam para lugares que não nos trazem segurança. Sabe, Jesus disse para aquele grupo de pessoas que estavam ali, eles eram religiosos, eles não eram pessoas que não tinham conhecimento de uma palavra, eles eram judeus, eles tinham acabado de crer em Jesus, e Jesus diz para eles, agora vocês precisam permanecer na minha palavra. Uma vez, uma pessoa recebeu Jesus no Aviva. Ela veio me procurar dizendo assim, pastor, eu recebi Jesus aqui, mas tem uma pessoa de uma outra igreja que veio me falar uma série de coisas que agora eu preciso fazer. Veio falar sobre as minhas vestes, coisas que eu tenho que mudar, coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu passei a olhar aquela pessoa como pessoa que vai cuidar da minha vida espiritual. Eu olhei para aquela pessoa e disse assim para ela, olha, você crê que Jesus está nesse lugar? Você crê que Jesus é o mesmo? Então permaneça na palavra de Jesus. Porque tudo que Ele começou na tua vida, Ele vai completar. Você não precisa agora de um guru espiritual que vai dizer o que você deve ou não fazer. Porque o princípio da palavra que eu conheço, quando Jesus disse que não nos deixariam órfãos, Ele disse assim, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade vai guiar você em toda a verdade. Um cego não pode guiar outro cego. Porque quando o cego guia outro cego, o que acontece? Ambos caem no abismo. Ambos caem no buraco. Nós somos parte de uma geração onde cegos ficam tentando guiar cegos. Quando eu estava ouvindo o testemunho da Jaqueline, uma pessoa que diz, eu vivi na igreja, mas eu nunca cheguei ao momento onde eu pude tomar essa decisão. Ela falou isso comigo na aula de batismo, por isso que eu pedi para ela falar isso um pouco hoje. Porque todo momento que eu pensava em tomar a decisão, eu olhava para a realidade daquelas pessoas que se diziam pessoas que estavam crendo em Deus, mas nunca tinham tido a vida transformada, nunca tinham tido a vida mudada. Porque nós vivemos essa realidade. Pessoas que nunca experimentaram, tentando fornecer um elemento que não mudou a vida delas aos outros. Queridos, eu quero entender a palavra que Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele. Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Testemunha não é alguém que fala acerca de alguma coisa, mas é alguém que está vivendo aquilo que está falando. É muito diferente. Então nós temos uma geração que às vezes está acostumada a ouvir palavras que não trazem direção, não trazem mudança, que não são as palavras de Jesus. Porque
Porque as palavras de Jesus dizem assim para mim: quando Ele vier, o Espírito da verdade vai guiar você na verdade. Você tem sido guiado na verdade? Pergunta para esse crente, diga: você tem sido guiado na verdade? A verdade, quem é a verdade, pastor? Jesus. Ou nós acreditamos no Evangelho que traz Jesus para dentro de nós, ou nós vamos viver um sincretismo religioso, onde todas as pessoas tentam transferir um pouco da sua base de conhecimento, e não daquilo que Jesus pode fazer. Jesus não construiu uma igreja de pessoas dependentes de pessoas. Jesus construiu uma igreja de pessoas autônomas, conectadas diretamente a Ele. E quando você vive essa experiência com Jesus, quando você mantém esse relacionamento, a tua vida passa a experimentar o melhor do que Jesus fez por você. Presta atenção, não foi eu que morri na cruz por você. Não foi o irmão que está do seu lado que morreu na cruz por você. Ou foi? Não. Quem morreu na cruz por mim? Jesus Cristo. Então chega um momento que a nossa mente precisa ser iluminada ao ponto de nós concebermos: eu realmente recebi Cristo? Eu realmente recebi a Jesus? Eu realmente recebi a palavra da verdade? Ou eu recebi alguns conselhos que tentaram me dizer que era a verdade? Como eu falei, Jesus estava falando para um grupo de religiosos, pessoas que eram judeus, que conheciam a Torá, pessoas que conheciam a lei, e Jesus disse assim: agora vocês precisam permanecer, não é em todos esses conceitos que vocês aprenderam até hoje, porque se esses conceitos que vocês aprenderam até hoje fossem suficientes para libertar vocês, vocês estariam livres. Então Jesus, em outras palavras, estava dizendo: vocês ainda não foram livres, porque vocês não conhecem eu, Jesus, a palavra da verdade. Você pode aplaudir a Ele? Jesus, a palavra de quê? Da verdade. Jesus é a palavra da verdade. Nós precisamos ser a geração, queridos, onde Jesus vai conseguir manifestar o poder da palavra dele em nós. Eu tenho falado esses dias porque às vezes nós nos acostumamos com alguns testemunhos, nós nos acostumamos com algumas declarações de pessoas ao nosso respeito, mas chega um momento na nossa vida que nós precisamos ter a vivência com o próprio Espírito Santo, com o próprio Jesus, com a própria palavra da verdade. Ouvir o testemunho de alguém, igual nós ouvimos aqui, é bom? Legal. É suficiente? Não. Diga para quem está do seu lado: não é. Porque o que é suficiente é quando você ouve um testemunho desse, e esse testemunho te direciona para Cristo Jesus. E a partir do momento que ele te direciona, você toma a tua própria decisão de viver o melhor de Deus, de crer através da fé. Quantos receberam uma bênção esse ano de Jesus? Levanta a mão assim. Receberam um carro novo, uma casa, bens, dinheiro, aí um monte de gente. Aplauda Jesus por isso. Aplauda mais forte. Agora, receber o testemunho de alguém, por exemplo, que ganhou um carro novo, te faz ter um carro novo? Eu ganhei o meu apartamento novo, isso te faz ter um apartamento novo? Eu tive a minha vida transformada, isso te faz ter a vida transformada? Não. Infelizmente nós fazemos parte de uma geração que às vezes eles se acostumam a ouvir aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Mas eles não chegam um momento que eles desafiam e falam assim: eu quero agora que a tua palavra permaneça em mim. Eu quero permanecer na tua palavra. Eu quero conhecer o poder da tua palavra. Eu quero viver o poder da tua palavra. Independente de quanto você tem no banco, independente dos seus bens.
A palavra de Jesus não está relacionada àquilo que Ele pode te dar, mas àquilo que Ele vai fazer através de você para essa geração. Ele quer empoderar você, capacitar você para um novo tempo, para um novo ciclo. Mas às vezes nós somos forçados por essa nuvem de pessoas que tentam nos influenciar a buscar aquilo que não é o propósito de Jesus para nós. E nós desfocamos o nosso olhar daquilo que é verdadeiro. Nós deixamos de permanecer nele. Nós deixamos de permanecer na palavra. Jesus disse: permaneçam em mim, e as minhas palavras permanecerá em vós. Permaneça em mim, e as minhas palavras permanecerá em vós. Em João 4, verso 39, eu li esse texto durante a semana e eu quero trazer ele para você porque Deus tem falado muito comigo nesse texto. Diz assim, João 4, verso 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Em virtude do testemunho de quem? Esse texto fala exatamente o momento em que Jesus se encontra com aquela mulher samaritana à beira do poço, e Jesus revela tudo o que está acontecendo na vida dela. E qual a identificação daquela mulher? Ela diz assim: eu vejo que tu é um profeta. Ela não olhou para Jesus como o Salvador do mundo, ela olhou para ele como um profeta. Então Jesus diz para ela: vai lá na cidade, chama o quê? Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus dissesse: bem, porque você tivesse 4 e o que agora você tem não é teu. Mas ela vai na cidade e ela anuncia para aquelas pessoas tudo aquilo que Jesus tinha falado acerca dela. Presta atenção. Qual foi a identificação que ela teve com Cristo? De um profeta, alguém que revelou coisas da vida dela. Ela dá esse testemunho. Esse testemunho faz as pessoas de Samaria irem até Jesus. O texto continua dizendo assim, eu vou ler do início de novo, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Presta atenção, eles ouviram o testemunho, eles foram até Jesus e eles falaram: Senhor, fica com a gente. Jesus fica com eles quantos dias? 2 dias. Verso 41 diz o seguinte: muitos outros creram nele por causa da sua, não do testemunho da mulher, mas da sua palavra. O testemunho daquela mulher levou eles até Jesus, mas a crença já não foi no testemunho, mas em quê? Na palavra. O texto vai avançando e diz assim: e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha o que eles disseram. Você pode aplaudir Jesus por isso? Eles tiveram uma identificação fantástica. Eu não sei se a vida daquela mulher samaritana foi tão transformada quanto aqueles que receberam o seu testemunho e quanto aqueles que se dirigiram até Jesus. Mas uma coisa eu posso te afirmar: a identificação daqueles que tiveram contato com o próprio Jesus foi de quem ele realmente era, instantaneamente. Então eles disseram: verdadeiramente, esse é o Salvador do mundo. Pastor, o que significa isso com relação a essa palavra? Diga assim: significa que enquanto você não tem a sua própria experiência com ele, você não terá a testificação no seu interior de que ele é a verdade, de que ele é a palavra da verdade.
Sabe, por isso que nós temos milhares de pessoas dentro da igreja que você vê eles oscilando na fé, desistindo, desanima. Ah, por causa de fulano, ciclano, bertrano, fofoca. Dependendo de quantas focas tenham. Quando nós permanecemos, queridos, na palavra, na verdade, nada dessas ocasiões nos abalam. Você consegue entender isso? Quando nós permanecemos nele por convicção, 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o meu coração, a minha fé está firmada nele, em quem? Jesus. Aplauda ele. A Bíblia diz que ele sim, ele, Jesus, é o autor e consumador da minha fé. Jesus. Ele é a palavra. Eu tenho uma complicação gigante com pessoas que tentam transferir a divindade de Cristo para humanos, pastores, semideuses, lideranças que se colocam no lugar de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: olha, sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Quando Jesus vai fazer o milagre em bodas, naquela bodas de Caná da Galileia, Maria, sua mãe, escolhida para gerar o Filho de Deus, se aproxima e tenta dizer para Jesus os momentos que as coisas tinham que acontecer. Jesus diz para ela, foi muito carinhosa a palavra, né? Mulher, eu só respeito o comando do meu Pai que está nos céus. Ele não estava desonrando ela como mãe, mas ele estava honrando mais aquele que gerou do que aquela identificação de mãe terrena, porque ele sabia quem ele era. Então imediatamente ela reconhece, diz assim: façam tudo quanto ele vos disser. Façam tudo quanto ele vos disser. Sabe, às vezes, pessoas elas querem se colocar na nossa vida no lugar de Jesus. Palavras, situações, circunstâncias, elas querem se alocar na nossa vida como se fosse a verdade. Sacode esse crente e diga: Jesus é a verdade. As palavras que Ele tem para você são espírito e vida. Elas vão produzir o fim para qual Ele está enviando. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos ter a identificação com o nosso propósito. O nosso propósito não está sendo gerado em pessoas, está sendo gerado em Deus. O meu ministério não é gerado em pessoas, é gerado em Deus. O que Ele chamou você para fazer não está sendo gerado em pessoas, está sendo gerado nele. Por isso que eu questiono pessoas quando elas dizem assim: pastor, eu estou na visão, no propósito. Ou então, eu estou exercendo esse ministério porque Deus me falou. O primeiro problema, parece que Deus mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Isso para mim é um problema de identificação, é um problema de testificação. Não tem convicção de que foi a palavra da verdade que chamou, que direcionou. Nós precisamos ter convicção. Essa testificação só acontece quando nós temos vivência com Ele. Vivência, relacionamento. Aquelas pessoas, elas saíram daquela cidade. Jesus não entrou em Samaria. Jesus estava no poço. Eles foram ter com Jesus. Mas eles pediram mais tempo, porque eles precisavam de quê? Relacionamento. Eu lembro da minha vida no primeiro amor. Eu queria ficar o tempo todo com Jesus. Eu lembro da minha vida hoje. Não consigo largar Jesus. Você pode aplaudir? Por quê?
A minha fé não está firmada em pessoas, em circunstâncias, em elementos alegóricos que às vezes criam para nós. A minha fé está firmada em Cristo. Nele não há dúvida. Nele tudo que eu preciso eu tenho. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, como está em Hebreus 1. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse Jesus que eu creio, é dele que nós recebemos. Ele morreu na cruz. Ele nos redimiu. O que é o homem diante de tudo aquilo que ele fez? O que é a nossa geração? Nós somos pessoas que carecemos todos os dias da glória dele. Sem ele somos vazios. Sem eles os nossos projetos fracassam e trazem frustração, não porque nós somos pessoas desqualificadas, mas porque às vezes os nossos projetos estão nos levando para longe da verdade. Porque às vezes os nossos projetos não fazem parte do propósito de Deus. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu não quero nada. Eu não quero nenhuma posição, eu não quero nenhum lugar, eu não quero nada que não seja de acordo com a tua vontade. Porque muitas pessoas nos fazem propostas. Pessoas já me fizeram convites para deixar de ser pastor do Aviva-me, para ser pastor em outro local. O que me faz permanecer? Testificação de que aquele que me anunciou esse avivamento, ele vai me manter, se eu continuar crendo, se eu permanecer na sua verdade, na sua palavra. Assim vai acontecer na tua vida. Sacode esse crente e diga: por que você tem tido medo das circunstâncias? Sacode, diga. O medo das circunstâncias evidenciam a falta de convicção no propósito, na palavra, no legado que Deus estabeleceu para você. Sabe, chega um momento na nossa vida que nós precisamos descobrir o propósito de Deus para nós. Entender o propósito de Deus para nós. Por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Por que eu olho para essa palavra e eu digo que creio? Por que eu creio em Jesus? Será que eu tenho vivido aquilo que eu tenho declarado? Será que essa palavra que eu tenho professado tem feito efeito que ela tem que fazer na minha vida? Diga assim: se não tem, não é culpa da palavra. Não é culpa de Jesus. É culpa do humano que às vezes não quer viver relacionamento, não quer ter a experiência marcante que Jesus quer causar no seu coração. Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Quando, pastor? Diga assim: todos os dias. Porque a vida cristã é uma vida de novidade. Quando nós entendemos isso, as nossas frustrações, elas têm que ir embora. Porque o novo tempo de Deus vai se estabelecendo. Nós vamos vivendo para a glória dele. Nós começamos a olhar para ele e falar: Jesus, tu é tudo. Tu é tudo. Tu é tudo. Se eu fosse parar por causa dos 1000 que caem ao meu lado, dos 10.000 à minha direita, eu já teria parado há muito tempo. Eu já teria desistido de ser pastor. Eu já teria desistido da minha vida cristã. Mas o que me faz permanecer? Eu olho para ele. Eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. Quando você conhece a verdade liberta você. Esses homens disseram: nós nunca fomos o quê? Escravos. Porque eles eram descendentes de Abraão. E Jesus diz para eles: se vocês realmente fossem filhos de Abraão,
Verso 39, eles dizem: Abraão é nosso pai. Responderam eles, disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Por que Jesus fala de obras? Diga assim: porque a maior evidência de que você crê não é o seu discurso, é aquilo que você realiza, é aquilo que você faz. Você pode aplaudir Jesus por isso? Nós temos uma geração que está acostumada com o discurso. Quando começa o momento político, você liga a televisão, propaganda eleitoral gratuita. Um monte de quê? De discurso. É um monte de gente falando aquilo que quer fazer. Uma vez eu falei para um político em Nova Iguaçu, ele foi pedir o apoio da igreja. E eu falei para ele: nós podemos apoiar você. Ele disse: como? Falei: você está vendo essa rua cheia de vala? Começa a tampar as valas, começa a tampar os buracos, começa a ajeitar essa praça que está largada. Ele falou: não, mas eu não ganhei ainda. Falei: pois bem, e quando você ganhar, você não vai fazer também. Porque eu não tenho que votar em você no que você pensa em fazer. Eu tenho que votar em você por quem você é. Esse é o problema da política no Brasil. Nós votamos em discurso. Quem tem mais dinheiro para fazer uma campanha publicitária política, ganha o seu voto. Porque nós somos emocionados por aquilo que ouvimos, não por aquilo que vemos. Vão chegar esses dias. E às vezes nós queremos ouvir os mesmos discursos dos púlpitos. Porque nós não queremos ouvir a verdade. Porque nós não queremos ouvir que temos que permanecer, que temos que mudar, que temos que nos transformar, que a palavra de Deus traz um novo tempo. Nós estamos acostumados com o discurso de dizer: você vai ser muito abençoado todos os dias. E Jesus diz: se vocês permanecerem na minha palavra, diga assim: permaneça nele. A permanência nele é a maior evidência de que você está perseverando e que você crê que ele é o centro de tudo. Você pode aplaudir a ele por isso? A maior evidência. Sabe por que muitas pessoas não gostam de mim e não gostam dos nossos pastores? Porque nós decidimos uma igreja que fala a verdade. A gente não está aqui para alegrar o coração com as nossas palavras. Nós estamos aqui para alegrar o coração, sim, com o poder do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas olham para o culto: por que o culto foi desse jeito, totalmente diferente do domingo? Porque quem é o cabeça é ele, não sou eu. Amém? Nós não programamos um culto pensando numa pesquisa de marketing, daquilo que mais agrada as pessoas dentro de uma igreja. Nós pensamos no culto onde ele é o centro, onde ele é adorado, onde ele é tudo, onde ele governa, onde ele é o cabeça, onde ele é exaltado, onde ele está acima de tudo. Jesus. Estamos aqui por causa dele. Seria uma religião vazia se aquele que religa o homem a Deus não fizer parte dos nossos momentos de adoração, dos nossos momentos de fé. Estamos aqui por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A minha vida é para ele, a tua vida é para ele. Você pode dizer isso para essa pessoa: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero que o poder dessa palavra se cumpra na tua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Pastor, do que eu preciso me libertar? A maior libertação que acontece no indivíduo, ela acontece na nossa mente. Domingo que vem eu quero falar um pouco mais com você sobre isso. Coisas que aprisionam a nossa mente, nós não nos damos conta de que às vezes estamos aprisionados. Mas aquilo se estabelece e às vezes a gente não consegue avançar.
Não conseguimos avançar, mesmo às vezes professando a palavra. Porque existem áreas que precisam ser o quê? Liberadas. Porque nós precisamos de um conceito para liberar elas. A palavra de Deus, quando nós recebemos ela por revelação, ela funciona como chaves no reino espiritual. É como se aquela chave que você passou a crer agora naquele momento, ela liberasse a tua vida para um novo ciclo em várias áreas. Então existem áreas que você só vai liberar, que elas estão aprisionadas porque há deficiência na sua crença, porque há deficiência também na instrução. À medida que aquela instrução chega, as escamas dos olhos caem e você passa a acessar aquela área do reino dos céus. Por isso que Jesus disse para aqueles discípulos, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Você pode estender a sua mão? Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero falar a Deus, em nome de Jesus, que o poder dessa tua palavra não volte vazia, Deus, sem cumprir o fim para qual o Senhor tem enviado ela a nós. Pai, eu estou aqui como instrumento do Senhor, não como alguém que detém a palavra, mas alguém que é um canal da tua palavra para transmitir a tua voz, o teu poder, ó Deus, para essa geração. Pai, eu quero declarar nessa noite liberdade. Liberdade às mentes, liberdade aos corações. Seja qual for, ó Deus, o nível de aprisionamento que essa pessoa esteja vivendo, de repente no seu interior, algo que ela nunca tenha confessado para ninguém. Pai, eu declaro livre agora em nome de Jesus. Pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu sacrifício na cruz do Calvário. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque nós estamos aqui recebendo do Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o poder do teu Santo Espírito, Pai, por revelação, faça essa palavra habitar dentro dessa pessoa. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor não vai fazer conosco como o Senhor fez com aquela geração de Moisés, onde o Senhor escreveu as leis em tábuas de pedra. Mas o Senhor diz que nesse tempo, o Senhor vai escrever as leis no nosso próprio coração. Pai, escreve os teus princípios por revelação no nosso próprio coração nessa noite. Pai, nos faz viver o melhor da tua palavra. Pai, nós não queremos ser manipulados por uma palavra de influência de alguém, mas nós queremos ser direcionados pelo teu Espírito Santo a viver o melhor do que tu tens para nós, em nome de Jesus. Você pode glorificar Jesus, aplaudindo bem forte, dizendo: Pai, eu tomo posse dessa palavra, desse mover para a minha vida, no nome de Jesus. Olhe para duas pessoas, diga assim: Deus está liberando esse ciclo de poder sobre você. Diga assim: nessa semana, diga assim, a palavra de ordem para você é: permaneça na palavra dele, permaneça naquilo que ele disse a você, permaneça naquilo que ele falou que vai fazer, permaneça na promessa, no nome de Jesus. Você pode aplaudir. Na promessa. E eu vou te dizer, muitas coisas elas vão querer se levantar e dizer assim: não, não é isso. Não vai acontecer dessa forma. Sacode esse crente de novo, diga: permaneça na palavra. O que Jesus tem dito a teu respeito? O que ele disse que vai fazer? Creia nisso, viva isso. Jesus disse para aqueles homens: se vocês fossem os filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Uma geração que tinha um ótimo discurso, mas que não vivia uma vírgula daquilo que falava. Conheceram a Jesus. Jesus disse: os verdadeiros filhos de Abraão têm que fazer as mesmas obras que ele fez. E quem foi Abraão? Muitas pessoas dizem: Abraão é meu pai na fé. Mas tem muitos filhos que não fazem o que o pai fez. Ok? Apesar do ditado dizer filho de peixe, nem sempre. Tem um monte de filho de peixe que nasceu para outra coisa, infelizmente.
Nós precisamos ser pessoas que não apenas declaramos viver por fé, mas pessoas que vão produzir as obras da fé. Deus está te chamando para esse tempo, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém? Vou chamar o pastor Edi aqui para finalizar esse momento.